sua vida através dela. Que o Senhor continue te fortalecendo. Amém? Amém. Glória a Deus. Bom, queridos, são 7 anos de uma história muito intensa. Uma história que começou de uma forma não intencional, porque Lucas e Nayana, um casal muito precioso, depois de um tempo no Rio de Janeiro, servindo na nossa igreja Atitude, quando voltaram aqui para o Espírito Santo, tiveram no coração o desejo de abrir uma célula. Abrir uma célula. Sabe aqueles projetos de Deus que nós achamos que é uma coisa, mas Deus lá na frente mostra que é algo muito maior? E através do zelo, do cuidado, do amor deles, vidas foram sendo alcançadas e estabeleceu-se aqui no Espírito Santo a Igreja Atitude. A Igreja Atitude aqui em Vitória. A primeira igreja filha da Atitude. E que também gerou a primeira neta, que é a Igreja de Santa Teresa. E a partir daí, o que nasceu de filha e de neta, nós já até perdemos a conta, né? É uma bênção isso. E foram 7 anos em que o nosso objetivo maior foi agradar a Deus. Não em busca de sermos uma igreja perfeita, porque igrejas não são feitas de anjos, são feitas de pessoas. E pessoas têm as suas limitações, pessoas vivem os seus momentos, pessoas estão em etapas diferentes da sua maturidade cristã. Ou seja, é natural que em algum momento nós falhemos uns com os outros. Com certeza nós não acertamos em tudo nesses 7 anos, mas o Senhor nos moveu em todas as coisas. Hoje nós podemos celebrar o fato de que somos 750 membros na Atitude Vitória. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Podemos celebrar também os 293 batismos que aconteceram nessa igreja. Louvamos o nome do Senhor por isso também. Mas podemos celebrar algo ainda mais impactante, que é o fato de que a cada ano nós temos nos tornado mais parecidos com Cristo, mais semelhantes a Ele, porque esse é o alvo maior da nossa vida cristã, é que o nosso coração, a nossa forma de ser, de pensar, de agir, de se relacionar, glorifique a Deus. Aqui eu tenho visto homens melhores, mulheres cada dia melhores, crianças, temos visto pessoas melhores, profissionais melhores. Eu tenho visto realmente pessoas que têm buscado sair desse lugar onde a fé é edificada, ir lá para fora para manifestar essa fé, vivendo um reino de Deus real, um reino que não depende das 4 paredes. Nós temos buscado realmente em cada ocupação aqui, em cada lugar que estamos, anunciar o reino de Deus, e eu celebro o nome do Senhor Jesus por isso. E hoje eu quero falar de um dos assuntos mais importantes a ser falado para a igreja. E não é por causa do que está acontecendo no mundo, porque, na verdade, o mundo não mudou muita coisa. Continua estando sob o domínio do maligno, continua recheado de guerras, de problemas, de lutas, de desafios. O mundo, na verdade, ele está como sempre esteve. Desde a queda, o mundo se tornou um lugar confuso, um ambiente complicado. Mas eu quero falar sobre esse assunto porque ele faz menção a uma das doutrinas mais importantes das Escrituras Sagradas. Uma das doutrinas mais mencionadas no Antigo Testamento, no Novo Testamento, mencionada pelos profetas, mencionada pelos apóstolos, mencionadas por Jesus, mencionadas pelos pais da igreja e por todos aqueles que amam o Evangelho de Jesus Cristo. Eu quero falar sobre a volta de Cristo, eu quero falar sobre o preparo para ela, porque Jesus vai voltar. E Ele não tardará. Eu quero falar sobre esse tema porque a Bíblia fala mais da segunda vinda de Cristo do que sobre a primeira. Se você estudar a Bíblia de forma profunda, você vai perceber que o que eu estou falando é um fato. No Antigo Testamento, há mais profecias sobre a segunda vinda de Cristo do que sobre a primeira. No Novo Testamento, todos os livros tratam a respeito dessa doutrina, excetuando-se Filemão, que é um memorando de um capítulo, e a 2ª e 3ª carta de João. Mas todas as demais porções do Novo Testamento falam sobre o dia do Senhor, sobre a segunda vinda de Cristo. Jesus fala muito mais sobre o final dos tempos do que sobre o dia seguinte.
E se esse é o assunto mais importante para Jesus, ou um dos mais, então também deve ser para a igreja. Queridos, o dia do Senhor, o final dos tempos, a consumação dos séculos, é o apogeu da vida cristã, é o ápice da vida cristã. A igreja aguarda com grande expectativa por esse dia, e não é porque não aguenta mais viver nesse mundo, mas é porque deseja desfrutar da plenitude da presença de Deus, quer desfrutar das moradas eternas. E queridos, a Bíblia garante que Jesus voltará. E se essa é uma certeza, a grande pergunta de hoje é: você está preparado para se encontrar com Cristo? Se Jesus voltar hoje ou amanhã, você está preparado? Então eu quero, de forma muito objetiva, aprender com o conteúdo da primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 5. Eu quero ler inicialmente do verso 1 ao verso 11, mas eu lerei todo esse capítulo até o final dessa celebração. 1 Tessalonicenses 5, do verso 1 ao verso 11. Se você encontrou, diga: encontrei. Se você não encontrou, diga: Escola do Avivamento, todo domingo, 9 da manhã. Inclusive hoje tivemos aqui uma aula sobre a Reforma Protestante poderosa. Quem estava aqui? Olha que benção aí. Você perdeu, porque quem fica ausente perde o presente. Mas você não vai cometer esse erro de novo. Na próxima você está aí. Amém? Vamos ler essa porção da palavra de Deus. Irmãos, quanto aos tempos e épocas, não precisamos escrever, pois vocês mesmos sabem perfeitamente que o dia do Senhor virá como ladrão à noite. Quando disserem paz e segurança, a destruição virá sobre eles de repente, como as dores de parto à mulher grávida, e de modo nenhum escaparão. Mas vocês, irmãos, não estão nas trevas para que esse dia os surpreenda como ladrão. Vocês todos são filhos da luz, filhos do dia. Não somos da noite nem das trevas. Louvado seja o Senhor por isso. Portanto, não durmamos como os demais, mas estejamos atentos e sejamos sóbrios. Pois os que dormem, dormem de noite, e os que se embriagam, embriagam-se de noite. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo a couraça da fé e do amor, e o capacete da esperança da salvação. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para recebermos a salvação por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele morreu por nós, para que quer estejamos acordados, quer dormindo, vivamos unidos a Ele. Por isso exortem-se e edifiquem-se uns aos outros, como de fato vocês estão fazendo. Senhor, que a revelação do Senhor para esse tempo fique muito clara para cada coração aqui presente, e que todos saiam daqui com a certeza de que não importa o dia que o Senhor voltará, o que importa é que estarão preparados para se encontrar contigo. Eu oro por isso no nome de Jesus. Amém. Queridos, para entender o que está acontecendo na igreja de Tessalônica, nós precisamos voltar para o processo de plantação dessa igreja, que começa ali em Atos capítulo 16. Paulo está numa viagem missionária e ele está a caminho da Ásia e ele tinha certeza de que o Senhor havia chamado ele para pregar naquele tempo na Ásia. Mas por algum motivo o Espírito Santo por 2 vezes o impede de entrar no continente asiático, na região da Bitínia. Ele então aguarda a direção de Deus, ele tem uma visão e nessa visão o homem diz: passe a Macedônia, nós precisamos de você. Então Paulo segue na direção daquela região, direcionada por Deus. No meio do caminho ele chega na cidade de Filipos e ele começa a pregar o evangelho de forma apaixonada. Isso leva a uma mulher chamada Lídia, vendedora de tecido de púrpura, a se converter junto com toda a sua família. E eles continuam pregando o evangelho. No meio do caminho surge uma mulher escrava que estava possessa por um espírito de adivinhação e os seus senhores ganhavam muito dinheiro com isso.
Paulo, quando vê aquilo ali, ele declara a libertação daquela mulher que imediatamente é liberta daquele domínio do mal e, por causa disso, aqueles homens que eram os senhores daquela escrava perdem a sua fonte de lucro. E por causa disso, uma revolta começa na cidade, um grande tumulto, eles agarram Paulo e Silas, rasgam as suas roupas, arrastam eles pela cidade, os prendem e os lançam no cárcere inferior. Querido, eu queria que você entendesse uma coisa, não é apenas uma prisão, mas é o cárcere inferior, é um lugar de sujeira, de doença, de podridão, e eles estão ali, mas aqueles homens eram tão cheios de Deus, tão convictos do que Deus tinha para eles, que eles começam a adorar e a orar e a cantar louvores a Deus. De repente você chegou aqui enfrentando um deserto, um vale, um momento que parece que Deus está em silêncio. Deixa eu te fazer uma pergunta: o que é que você tem feito nesse momento? Você tem murmurado? Você tem reclamado? Você tem lamentado? Ou você continua adorando a Deus independente das circunstâncias? Ou você continua confiando que o choro até pode durar uma noite, mas há uma certeza, a alegria vem pela manhã? Ou você está entendendo que as provações vêm para nos aprovar, para nos preparar? É uma pergunta que eu faço para você. Paulo e Silas, no meio daquela batalha espiritual, eles estavam orando e adorando e cantando louvores a Deus, e o texto conta que por volta da meia-noite, um terremoto tomou aquela prisão, Deus provocou um abalo sísmico através da adoração daqueles homens, isso fez com que as correntes deles fossem quebradas, as portas foram abertas de forma milagrosa e eles foram libertos de forma sobrenatural. E o que eles foram fazer? Eles foram pregar o evangelho. Então eles saem daquela cidade e eles chegam em Tessalônica. E Tessalônica não era uma cidade qualquer. Ela nada mais era do que a capital da província da Macedônia, com 200 mil habitantes. Uma cidade que, na verdade, era uma das maiores do mundo naquela época. E a Bíblia conta que em 3 sábados, 3 semanas, Paulo plantou a igreja de Tessalônica, que não era uma igreja qualquer. Se você ler a palavra, você vai perceber que Tessalônica é uma das igrejas mais elogiadas do Novo Testamento. E isso aconteceu em 3 sábados, 3 semanas, muito simples. E talvez você pergunte assim, como é que uma igreja séria, forte, vai ser plantada em 3 semanas? Como que é possível? Paulo esqueceu de alguma coisa. Não esqueceu não, porque quando você lê as 2 cartas a essa igreja, você percebe que as principais doutrinas do cristianismo são mencionadas com muita clareza. Era uma igreja forte, uma igreja que não era perfeita, mas uma igreja que era saudável. E o principal motivo dessas 2 cartas foi que Paulo preparasse a igreja para a segunda vinda de Cristo. E o que é que eu e você podemos aprender sobre o preparo da volta de Cristo, para a volta de Cristo? Você está aí, querido? Primeiro, foque no que é relevante para Deus. Você pode dizer foque no que é relevante para Deus. Olha o verso 1 em diante. Irmãos, quanto aos tempos e épocas, não precisamos escrever, pois vocês mesmos sabem perfeitamente que o dia do Senhor virá como ladrão à noite. Quando disserem paz e segurança, a destruição virá sobre eles de repente, como as dores de parto, a mulher grávida, e de modo nenhum, escaparão. O que estava acontecendo na igreja de Tessalônica é que eles tinham dúvidas sobre o preparo para a volta de Cristo. Uma das dúvidas que eles tinham, que Paulo responde no capítulo 4, é se aqueles que morreram antes de Cristo voltar teriam alguma diferenciação no dia do Senhor. Então Paulo diz, vai ficar tudo certo, os mortos ressuscitarão primeiro, quem estiver vivo vai ter o corpo transformado e todo mundo vai ter o mesmo destino, aqueles que creram no Senhor. Ele tira essa dúvida com muita clareza. E essa igreja foi fundada mais ou menos 20 anos depois da ressurreição de Cristo. E o que parece, e isso parece com muita contundência, é que alguns profetas estavam dizendo que a volta de Cristo era naquele momento. Então a igreja estava preocupada. Como é que vai ser? Como é que vai ficar? Então eles começam a questionar. A dúvida deles era, será que nós estamos preparados? Será que nós corremos o risco de sermos surpreendidos? Quando vai ser, Paulo? Quais são os detalhes? Explica mais detalhes para a gente. Sabe qual a resposta de Paulo? Aqui. Quanto às datas e épocas, quanto a esses detalhes que vocês querem, esquece. Você precisa saber desses detalhes, não.
Vocês têm que focar naquilo que vocês já sabem. Vocês têm que estar preparados para o dia que Jesus voltar. E se vocês tiverem uma fé genuína, uma fé viva, uma fé autêntica, fica tranquilo, porque apesar de vocês não saberem o dia, vocês sabem o destino de vocês. Paulo é muito direto. O dia do Senhor vai acontecer. Vivam em santidade, vivam o evangelho como ele é. Só que Paulo dá alguns detalhes e que ele reforça esses detalhes. Por exemplo, ele diz que a volta de Cristo vai ser antecedida por um momento de paz e segurança, uma sensação. Sabe essa coisa da gente achar que está tudo certo, que está tudo bem? Esse termo, essa expressão paz e segurança foi muito usado pelos profetas no Antigo Testamento. Você sabe que no Antigo Testamento o povo vivia uma inconstância espiritual muito grande. E aí os profetas levantados por Deus diziam, se arrependam, mudem de vida. Mas os falsos profetas diziam, vai dar tudo certo, fica tranquilo. Cada um faz o que quiser, vive do jeito que você quiser, vive tua vida sexual do jeito que você quiser, vive teu relacionamento com Deus do jeito que você quiser, entendeu? Siga a cabeça de vocês, tá tudo certo, no final vai acabar tudo bem. Irmão, mudou alguma coisa? Tá igualzinho hoje. Por um lado, a igreja prega arrependimento, por outro lado, às vezes, até mesmo dentro da igreja está dizendo, fica tranquilo, porque Deus é amor, e no final, ele não vai lançar ninguém no inferno. Quem já ouviu isso aqui? É um fato. E as pessoas estão acreditando nisso. Então, Paulo diz, vai ser tão surpreendente e repentino que o mundo vai estar com uma sensação de paz e segurança e Jesus volta e pega todo mundo de surpresa. Ele é direto. Ele também diz que haverá uma definição sobre a vida de todas as pessoas, porque ele diz que aqueles que creram em Cristo serão destinados à salvação, mas infelizmente os que não creram nele serão destinados à ira de Deus, porque será inescapável. Todas as pessoas, aqueles que creem e aqueles que não creem em Cristo Jesus, receberão uma sentença. Inclusive a Bíblia diz que ele vai colocar as ovelhas à direita e os bodes à esquerda. E ele está definindo quem é ovelha vai para a morada eterna. E quem não é, infelizmente, vai para a destruição eterna. Tem alguém me entendendo aí, gente? A Bíblia é clara, é direta. O que Paulo, na verdade, está dizendo é que mais importante do que discernir os sinais, as evidências, essas dúvidas todas que muitos têm, é responder uma simples pergunta. Jesus voltará. Você está preparado? Você está vivendo como ele espera que você viva? É por isso que a direção, nesse primeiro momento, foque no que é relevante para Deus. Porque muita gente está achando que algumas coisas são relevantes, mas na verdade não são. Na verdade, eu preciso focar naquilo que Deus está focado, numa vida de santificação, de obediência. A Bíblia diz para eu tomar cuidado para não ganhar o mundo e acabar perdendo a alma. Ou seja, eu tenho dúvidas, mas uma certeza eu tenho. Eu me encontrarei com Cristo, e se eu obedecê-lo, e se eu estiver firme nele, eu serei aprovado por ele. E essa certeza tem que estar muito clara, porque essa dúvida é muito comum. Os detalhes desse grande evento não foram totalmente revelados na palavra. Por quê? Porque Deus não queria que a gente focasse em tantos detalhes. Ele queria que a gente focasse no principal, que é viver uma vida correta, uma vida de obediência. A minha pergunta é, será que você está focando no que é relevante para Deus? Ah, pastor, acho que nesse momento da minha vida o que é relevante é eu fazer minha empresa bombar. É eu cuidar do meu filho. Eu vou servir nesse ministério aqui, sabe, pastor, porque eu acho que para mim agora é isso. A minha pergunta é, você está focando naquilo que é relevante para Deus ou naquilo que é relevante para você? O que é que você tem feito com a direção de Deus? Pastor, por que é tão importante falar sobre o que é relevante para Deus? Porque exatamente nesse momento, o que tem de gente buscando conhecer todos os detalhes da escatologia, inclusive tem gente vendendo curso aí, irmão, que está fazendo dinheiro. Pastor, você é contra conhecimento? Não sou contra, não. Eu só sou contra eu focar em detalhes que Deus não foca e esquecer do principal. Isso eu sou contra. Eu sou contra. Por exemplo, tem gente que já sabe até a identidade do anticristo, mas não ganhou a vida para Jesus esse ano. Até hoje não abriu uma célula, não discipulou uma pessoa. Ou seja, eu estou focado naquilo que Deus não foca. Tem gente que sabe até quem é a besta do Apocalipse, né? Já sabe disso, já tem clareza sobre isso,
mas até hoje não largou uns pecadinhos de estimação aí que deveria ter largado, não perdoou pessoas que deveria ter perdoado, não assumiu a sua missão em Deus que deveria, não está vivendo a abundância da vida cristã. Ah, pastor, eu já sei qual é a revelação de cada um dos 7 selos. Eu posso falar agora? Muito bom, uma benção, que bom que você sabe. Mas minha pergunta é, quando você acorda, você passa tempo com Deus? Você pega o teu conhecimento teórico e você transfere para a prática? Pessoas estão amando mais a Jesus por causa do teu conhecimento? Você está conectando pessoas com o Evangelho por causa do teu conhecimento? Porque senão, nós estamos perdendo tempo. O próprio Paulo diz, olha aqui, eu não vou dar todos esses detalhes que vocês querem não, foque no principal. Quero conhecimento? Eu quero, mas eu tenho que ter equilíbrio, eu tenho que pegar o conhecimento, eu tenho que aplicar na minha vida. O mundo tem que conhecer Jesus através daquilo que eu conheço dele. Você está me entendendo? Fala, eu estou, pastor. É fundamental. Segundo, Paulo nos ensina algo importante. Descanse na certeza da salvação. Olha os versos 4 e 5. Mas vocês, irmãos, não estão nas trevas, para que esse dia os surpreenda como ladrão. Vocês todos são filhos da luz, filhos do dia. Não somos da noite, nem das trevas. Agora, o que Paulo está trazendo é uma palavra de leveza. O que ele está dizendo, na verdade, é: não fiquem tão preocupados, não fiquem tão desesperados com o dia do Senhor. Se vocês estiverem certos da salvação de vocês, seja hoje ou daqui a 30 anos, vocês estarão preparados, serão aprovados por Ele e vão desfrutar do que Ele preparou para vocês. Ou seja, Ele é direto. Vocês não estão nas trevas, não serão pegos de surpresa, porque são filhos da luz, filhos do dia. Não há ira para vocês, mas há salvação. O que Paulo está dizendo é: vocês precisam saber quem vocês são em Cristo. Vocês são servos de Deus, são filhos de Deus. E por que o servo de Deus pode ter uma vida de leveza? Porque quem teme a Deus não tem mais nada a temer. Você pode ficar em paz. Inclusive Salomão em Eclesiastes 12:13 diz assim: agora que já se ouviu tudo, aqui está a conclusão. Tema a Deus e obedeça aos seus mandamentos, porque isso é o essencial para o homem. Ou seja, qual é o essencial da vida cristã? Temer a Deus, obedecer os mandamentos. O evangelho é simples, nós queremos complicar demais, é obedecer a Deus. E eu posso, através de uma vida em que a minha fé é autêntica, eu posso ter a certeza de que eu sou destinado à salvação, de que eu sou guardado por Deus, de que maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Eu posso ter essa certeza. É por isso que eu não entendo o crente que tem medo de ler Apocalipse. Já viu isso? Não leio não, porque não consigo nem dormir. Por quê? Crente que tem medo de morrer, crente que tem medo das circunstâncias, medo do mundo espiritual, medo dos ataques do mundo espiritual. Irmãos, o mundo espiritual vai sempre atacar, mas ainda bem que a gente está do lado certo, porque a igreja sempre prevalece. Sempre prevalece. A gente não tem que andar com medo, nós temos que entender quem nós somos. A Bíblia diz que nós somos a geração eleita, a nação santa, o povo escolhido de Deus. É o que a Bíblia diz sobre cada um de nós. Paulo está falando de filiação, certeza da salvação. Pastor, como é que eu posso ter certeza de que se eu morrer hoje, ou se Jesus voltar hoje, eu irei para o céu? Primeiro, entenda que o mais difícil Jesus já fez. Ele morreu na cruz por você. O mais difícil a ser feito já foi feito. Ele te amou primeiro, Ele deu o primeiro passo, e a única coisa que nós temos que fazer é dizer: eu reconheço que sou um pecador, e eu decido receber o que o Senhor conquistou por mim na cruz, e a partir desse momento eu começo uma nova vida. A nossa esperança não é baseada no que vai acontecer, não é baseada em algo que talvez eu consiga alcançar. Não, o que devia acontecer já aconteceu. Jesus morreu, liberou perdão sobre todos os pecados, e todos que nele creem estão salvos, e louvado seja o nome dele por isso. É uma certeza. Sabe por que nós falamos tanto de glória eterna hoje? Porque antes nós falamos da cruz. E aqueles que participam dos sofrimentos com Cristo também participarão da glória eterna preparada. É uma promessa da palavra.
Pastor, como é que funciona isso? Efésios 1, 13 e 14. Paulo diz, quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, foram selados com o Espírito Santo da promessa, que é o penhor da herança. Ou seja, o que ele está dizendo é, se você ouviu a pregação do Evangelho, se você creu em Cristo Jesus, você recebeu um selo, o selo do Espírito, você é filho, há uma herança para você. Ou seja, a fé em Jesus é a primeira base, é a primeira parte para você ter certeza da salvação. Deixa eu fazer uma pergunta. Você crê em Cristo Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Porque se você crê, você pode ter certeza da sua salvação. Você pode sair daqui hoje com a certeza da sua salvação. Não importa se ele vai voltar hoje, amanhã ou daqui a 50 anos. O que importa é que estamos preparados. Mas a fé é apenas o começo. Porque a partir do momento que eu creio, eu produzo frutos de arrependimento na minha vida. Eu vivia de um jeito, não vivo mais. Eu pensava de um jeito, eu não penso mais. Eu me relacionava de um jeito, eu não me relaciono mais. Ou seja, eu começo a viver uma transformação que acontece todos os dias, até que Ele venha nos buscar. É uma obra de Deus em mim, mas eu preciso abrir espaço para que Ele realize essa obra. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você abriu espaço para Deus agir na sua vida? Você tem feito isso? Terceiro, eu aprendo nesse texto uma outra direção do preparo para a volta de Cristo. Ande em vigilância e sobriedade. Diga vigilância e sobriedade. Olha os versos 6 a 10. Portanto, não durmamos como os demais, mas estejamos atentos e sejamos sóbrios, pois os que dormem, dormem de noite, e os que se embriagam, embriagam-se de noite. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo a couraça da fé e do amor e o capacete da esperança e da salvação, porque Deus não nos destinou para a ira, mas para recebermos a salvação por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele morreu por nós para que quer estejamos acordados, quer dormindo, vivamos unidos a Ele. Agora, Paulo está chamando a igreja a uma postura de vigilância. O que é isso? No original é traduzido como estar de prontidão. É como um soldado preparado para a guerra. Nesse ano, alguns irmãos da igreja foram comigo lá para Israel. E todos viram. Um dia a gente estava andando num shopping e tinha ali jovens no shopping ali com a namorada, uma camisa de malha, um short, um chinelo e no pescoço o quê? Um fuzil. Aí você fala assim, como assim? Está andando com a namorada, um jovem, deve ter 18 anos, mas está com um fuzil. E aí você pergunta o porquê que isso acontece lá, e eles dizem, porque eles estão de prontidão para qualquer coisa acontecer. Irmão, deixa eu falar, não fazia tanto sentido não, mas depois do que aconteceu faz mais sentido ainda, sim ou não? De prontidão. Estão preparados. Se acontecer alguma coisa, eles estão preparados. Eles estão atentos. E esse termo que Paulo traduz como prontidão, como vigilância, tem a ver com isso. Porque a igreja não pode viver dormindo, num estado de mornidão. A igreja é vigilante, atuante, militante, proativa. É a igreja que toma o protagonismo do mundo. A igreja não pode ficar se defendendo. Estão atacando a igreja, sempre atacaram a igreja. Mais do que se defender, nós temos que partir para o ataque. Só que o nosso ataque é no amor. O nosso ataque é na dependência do Espírito Santo. O nosso ataque é com sabedoria. O nosso ataque é abrindo espaço para que aconteça o que tem que acontecer. Ontem eu fui num shopping ali de Vila Velha, que eu vou pouquíssimo, mas tem um restaurante que a gente gosta, a gente foi lá. E esse shopping está sempre vazio. Mas ontem tomamos um susto, porque estava abarrotado de gente. Muita gente. Não entendi nada. O que está acontecendo? O que estava acontecendo é a celebração do Halloween. O shopping estava cheio de crianças, adolescentes fantasiados das mais variadas fantasias possíveis. Tinha criança com vestido de freira, com uma cruz invertida na testa. Um monte de gente vestida com chifrinho, fazendo menção ao diabo. As lojas entregando doce, né, para atrair clientes. É o que está acontecendo no nosso estado. É o que está acontecendo no nosso estado. Tomei um susto. Queríamos ficar à tarde lá, tomar um café, fomos embora. Tomamos café em outro lugar, porque é um ambiente muito ruim, um ambiente muito opressivo, complicado. E isso está acontecendo.
E o que a igreja está fazendo? O mundo celebra com força a sua causa. Eu sei que a maioria das pessoas nem sabe o que isso significa. Está só ali para curtir, né? Mas o mundo espiritual sabe muito bem o que significa. E a igreja está fazendo o quê? Será que nós estamos aprendendo a celebrar a nossa causa? Será que nós estamos abraçando o evangelho como ele é? Será que nós temos pregado Jesus de forma apaixonada? Será que nós temos enchido as igrejas, levando pessoas que chegam ali destroçadas, preocupadas e saem dali libertas, perdoadas e salvas? Será que estamos fazendo isso? Nós precisamos entender, precisamos ser uma igreja ativa, uma igreja que trabalha. Quantas pessoas que dizem, pastor, nossa igreja trabalha muito, trabalha mesmo. Nós trabalhamos muito mesmo, porque nós amamos o evangelho, nós amamos pessoas, nós cumprimos a nossa missão, e a igreja precisa ser também sóbria. Por quê? Porque ela tem clareza sobre a vontade de Deus. Ela não anda embriagada. Andar embriagado é andar distraído, controlado por outra coisa que me leva por um caminho que eu não deveria estar indo. Ou seja, quantas pessoas, por exemplo, até mesmo dentro da igreja, estão embriagadas com as preocupações da vida? Tem gente que está há anos na igreja dizendo, ano que vem eu abro a célula, mas sempre tem alguma coisa. Sempre tem um alvo antes de abrir a célula. Não, eu vou fazer isso, eu vou servir, mas sempre tem alguma coisa. E os anos estão passando e nunca acontece. Muitas vezes até mesmo o cristão está preocupado em garantir a sua segurança terrena, mas deixa eu te falar uma coisa, segurança somente na pessoa de Jesus, só Ele tem controle sobre todas as coisas. É no centro da vontade de Deus, uma igreja sóbria, uma igreja que tem clareza sobre aquilo que recebeu de Deus. O que nós recebemos? Efésios 1 novamente, bendito seja o Senhor Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Querido, você está pedindo bênção, você já recebeu todas as bênçãos espirituais. Achei que ia ter um glória agora, mas não teve não, né? Todas as bênçãos espirituais. Tem gente, Senhor, eu preciso de alegria. A alegria do Senhor é a sua força. Senhor, eu preciso de equilíbrio. Deus não te deu o espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Eu preciso de sabedoria. Peça a Deus, que a todos dá livremente de boa vontade. Peça, porém, com fé. Está tudo disponível para cada um de nós, todas as bênçãos espirituais. Deixa eu te perguntar, você tem vivenciado a tua fé cristã de forma sóbria? Você está entendendo o que Deus fez na sua vida? Será que você ainda está preso a situações do passado que te engessam, que te limitam, que atrapalham a sua caminhada, dores que você viveu, frustrações que você passou? Querido, eu também tive minhas dores, minhas frustrações, mas a cruz me curou e me libertou. E a partir daí, eu vivo uma nova vida, uma nova história. Eu vou ficar lamentando o que aconteceu, o que não aconteceu. Não, eu vou tomar posse daquilo que está por acontecer. E nós precisamos viver dessa forma. É uma nova fase que Deus tem para essa igreja. E é uma nova fase que, se você quiser, Ele tem para a sua vida. Você precisa atualizar a sua vida aqui. Fala para o teu irmão, você precisa atualizar a sua vida. Você está meio assim, arcaico. Você está meio devagar. Está na hora, irmão. Quem aqui, o celular já travou porque tinha muita coisa? Quem já passou por isso aí? Você orou como nunca nesse dia, né? Senhor, pelo amor de Deus, me ajuda. É ou não é? Por que ele trava? Porque ele está sobrecarregado com muita coisa que nem precisa. Tem gente que está chegando agora, no penúltimo mês de 2023, sobrecarregado, com coisa que não precisa mais. E você não está conseguindo. O sistema operacional da tua vida não está dando conta, não está funcionando. E você está engatinhando, ou está caminhando, ou talvez esteja retrocedendo. Hoje Deus está te chamando a jogar fora tudo aquilo que você não precisa e tomar posse do que Ele tem para você. Ele tem uma nova fase, Ele tem uma nova estação, Ele tem promessas, Ele tem o melhor para você. Atualize a sua vida. Isso é fundamental. Mas em quarto lugar, valorize sua liderança. Olha o que diz os versos 12 e 13 aqui. Agora pedimos a vocês, irmãos, que tenham consideração para com os que se esforçam no trabalho entre vocês, que os lideram no Senhor e os aconselham. Tenham-nos na mais alta estima, com amor, por causa do trabalho deles. Vivam em paz uns com os outros. Agora Paulo vai dizer para essa igreja que, para estar preparado para a volta de Cristo,
eu preciso aprender a valorizar os líderes que Deus levantou sobre a minha vida. E é engraçado que hoje costuma-se dizer que a geração de hoje é uma geração insubmissa. Mas na igreja de Tessalônica, há milhares de anos atrás, os líderes daquela igreja já lidavam com insubmissão. Já lidavam com deslealdade. Era uma realidade. Ele não está falando sobre submissão a líderes preguiçosos, sem visão, sem amor, sem uma clareza da vontade de Deus. Não. Ele diz aqui, tenham consideração para com os que se esforçam no trabalho entre vocês, que os lideram no Senhor e os aconselham. O que ele está dizendo é, considere que os seus líderes são verdadeiramente representantes de Deus sobre a sua vida. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Você leva a sério seus líderes? Você valoriza as direções deles? Quando o seu líder manda uma mensagem para você, você responde? Ou ele tem que mandar 3, te marcar no grupo para você responder? Será que é assim? Quando ele te corrige, você recebe como uma exortação de Deus? Ou você é seletivo nas direções que você segue da sua liderança? É uma pergunta que eu faço a você. Os seus líderes podem contar com você? Se o seu líder tivesse que ir embora para um novo estado, um novo país, e ele dissesse, olha aqui, eu preciso de alguém para assumir esse setor, essa área, essa célula, será que você seria daqueles que diria, pode contar comigo, nem sei como é que é, mas eu estou aí? Será que ele pode contar com você? Porque Paulo diz que a igreja que se prepara para a volta de Cristo valoriza a sua liderança. E isso é muito sério, porque eu sei que hoje, e já naquele tempo, havia uma dificuldade na submissão às autoridades. Nós sabemos que um dos sinais do final dos tempos é o que a palavra vai dizer quando Paulo escreve a Timóteo dizendo, olha, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis, os homens serão adoradores de si mesmos, filhos se voltarão contra pais, pais contra filhos, uma loucura, os homens serão presunçosos, arrogantes, soberbos, dominados por suas paixões, vão ignorar a Deus. Paulo diz isso, é normal. Você sabia que a moda agora é dizer assim, eu não me submeto a homens, só me submeto a Cristo, né? Não é isso agora? É natural, você já ouviu isso? As pessoas realmente acreditam que é possível ter um relacionamento pleno e vertical com Deus, sem ter um relacionamento pleno horizontal com seus irmãos. Não adianta, não adianta, não adianta. Inclusive o próprio Jesus disse, você quer ouvir o maior dos mandamentos? Se você tiver que decorar só um mandamento, você vai decorar isso aqui, amem a Deus sobre todas as coisas, e ao seu próximo, como a ti mesmo. Ou seja, amor. O autor de Hebreus, no capítulo 13, verso 17, olha o que ele diz, obedeçam aos seus líderes, e submetam-se à autoridade deles, eles cuidam de vocês, como quem deve prestar contas. Você não está lendo aí não, né? Ah, tá. Como quem deve prestar contas. Obedeçam-lhes, para que o trabalho deles seja uma alegria, não um peso, pois isso não seria proveitoso para vocês. Deixa eu encerrar esse ponto com uma pergunta. Liderar você para o seu líder tem sido um motivo de alegria ou tem sido um peso? Porque Paulo chama a atenção dessa igreja quanto a isso. Quinto lugar, valorize a importância do encorajamento e da edificação mútua. Leia comigo o verso 14, por favor, nesse momento. Diz assim o texto, exortamos vocês, irmãos, a que advirtam os ociosos, confortem os desanimados, auxiliem os fracos, sejam pacientes para com todos. Como é que você vai ser edificado e edificar se você não valorizar a comunhão da igreja? Deixa eu te fazer uma pergunta. Você vive a comunhão real com a igreja? Estou falando da sua igreja local. Comunhão real. Primeiro, você vai à igreja? Isso é o mínimo, né? Crente à igreja é normal, né? Mas, além disso, mais do que ir à igreja, você se envolve na igreja? Deixa eu te fazer uma pergunta. Se por 30 dias você ficasse ausente da igreja, além de sentir a sua falta, alguma coisa ia ficar defasada ou prejudicada aqui no funcionamento da igreja? Porque se você responde não para isso, então está faltando comunhão profunda na sua vida. Você tem que fazer uma falta, não somente por quem você é,
mas também por aquilo que você faz, que contribui para o avanço da igreja. Quem é que está me entendendo, gente? Isso é fundamental. Fundamental. Eu não consigo entender como que um crente tem mais amigos não cristãos do que amigos cristãos. Ele tem comunhão com todo mundo, só não tem com a igreja. Não tem profundidade com a igreja. Eu não entendo isso. Você está numa igreja em células. O que se espera de um membro de uma igreja em células? Que toda semana ele esteja em uma célula. Comunhão profunda. É a visão de Deus. Comunhão, compartilhamento. Porque mais importante do que os processos administrativos dessa igreja é o cuidado de cada pessoa. Mas agora, eu fico feliz de Marco Paulo nesse texto, porque quando ele vai dizer que é função da igreja edificar, ele não vai dizer, líderes da igreja, edifiquem uns aos outros. Sabe o que ele vai dizer? Exortamos vocês, irmãos. O que ele está dizendo é que cada crente, cada membro, deve estar trabalhando para a edificação mútua da igreja. Você precisa ser um instrumento para edificar pessoas nessa igreja. Você precisa trabalhar ativamente para isso. Você precisa discipular, liderar, cuidar de pessoas. Inclusive, Paulo diz que essa edificação acontece de 4 formas. Primeiro, advertir os ociosos. O que é uma pessoa ociosa? É uma pessoa que está à toa, né? Por que ele está falando isso? Porque estava tão forte essa coisa da vinda de Cristo, lá na igreja de Tessalônica, que tinha gente largando o trabalho, dizendo, já que Jesus vai voltar, então eu vou parar de trabalhar. Tem gente que, preguiçoso, né? Preguiçoso. Tem gente que não está pensando na vinda não, também não está trabalhando não. Verdade é essa, né? Verdade é essa. É o que estava acontecendo. Ele estava chamando a atenção. Advirtam os ociosos. Advirtam os ociosos. Inclusive no capítulo 4, versos 11 e 12, ele diz, esforcem-se para ter uma vida tranquila, cuidar dos seus próprios negócios e trabalhar com as próprias, como nós os instruímos, a fim de que andem decentemente aos olhos dos que são de fora e não dependam de ninguém. Irmão, tem gente que está sempre dependendo dos outros, não trabalha, preguiçoso. Irmão, advirta os ociosos. Eu tenho que trabalhar, eu tenho que ser dedicado, eu tenho que ser uma pessoa excelente sobre tudo que se deve fazer. Tudo que tiver a mão para fazer, faça-o conforme as suas forças. Ou seja, eu tenho que dar o meu melhor. Eu não posso ser alguém acomodado. Eu sei que às vezes nós vivemos momentos em que nós precisamos da ajuda de pessoas, mas uma coisa é um momento, outra coisa é uma vida inteira, dependendo das pessoas. Isso é muito sério. Paulo também está falando da ociosidade ministerial. Quanta gente com potencial incrível nessa igreja. As estatísticas dizem que apenas 40% nas igrejas mais ativas dos membros trabalham nas igrejas, o restante não trabalha. Eu não tenho estatística aqui não, mas eu espero que seja maior, né? Espero que seja melhor. Mas se não for, vai ser a partir de agora, amém? Porque Deus está te chamando para viver uma nova fase no seu ministério. Um novo nível de realização, de trabalho, de dedicação. Eu sei que você tem filho para cuidar, eu também tenho. Eu sei que você tem curso para fazer, eu também tenho. Eu sei que você tem problema para resolver, eu também tenho. Mas mais do que isso, nós precisamos servir ao Senhor Jesus Cristo. Nós precisamos. É fundamental. Olha o que ele diz também. Confortem os desanimados. Irmão, com certeza alguém chegou aqui desanimado hoje. E eu te entendo. Porque às vezes você esperava que acontecesse algo que não aconteceu, ou que não acontecesse algo que aconteceu. Eu te entendo, é difícil mesmo. Se eu puder chamar o desânimo de alguma coisa, eu vou dizer do resultado das expectativas frustradas. Tem gente terminando 2023 frustrado, dizendo, eu achei que esse era o meu ano, eu achei que ia acontecer, mas não aconteceu. Eu entendo, mas deixa eu falar uma coisa, todos nós passamos por situações que vêm nos desanimar. E se você está passando por adversidades, no Salmo 34, ele vai dizer, o justo passa por muitas adversidades, mas o Senhor o livra de todas. Ele não está falando que livra de algumas, não, ele está falando que o Senhor o livra de todas. Há livramento do Senhor para você. Mas para isso você precisa se reanimar no Senhor. Ele também fala, auxiliem os fracos. Quem são os fracos? Os fracos na fé. 2 níveis de fraqueza na fé. Tem o novo convertido, aquele que está começando. Ele está aprendendo. Ele ainda vai errar mais do que o normal. Deixa eu falar uma coisa. Se na sua célula tem um novo convertido, você não está acompanhando ele profundamente, você precisa mudar isso. Esse novo convertido precisa ser acompanhado, porque ele precisa conhecer, aprender, crescer. Nessa igreja, todo novo convertido precisa ser acompanhado profundamente.
E também são aqueles que estão fracos por causa do pecado. Porque tem gente que não está conseguindo se levantar, que está ali naquele lamaçal do pecado. Mas eu queria te dizer uma coisa, Deus não somente te perdoou dos seus pecados, mas Ele te libertou da escravidão do pecado. Você precisa tomar posse dessa certeza em nome de Jesus. Mas aí Ele diz também, sejam pacientes com todos. Porque, irmão, tem gente que é difícil, né? Que é complicado, né? Fala pro teu irmão aqui, às vezes é complicadinho. Brincadeira, não precisa falar não. Às vezes é complicado, difícil. Sabe aquele dia? Eu contei da irmã que falou, pastor, eu vim aqui para dizer que eu estou indo embora de casa. Eu falei, irmão, mas você não mora sozinho? Mas nem eu estou me aguentando, pastor. Estou indo embora de casa. Meu Deus do céu. Complicado. Tem dia que nem a gente se aguenta, né? É difícil. Mas ele diz, sejam pacientes com todos. Irmão, o povo de Deus é o povo mais paciente dessa terra, amém? A gente continua acreditando, inclusive paciência é um elemento do fruto do Espírito, a gente tem que ter. Então você está precisando falar, Senhor, me faz uma pessoa paciente em nome de Jesus. Amém. Mas em penúltimo lugar, seja um adorador em qualquer circunstância. Lê comigo os versos 16 a 18. Tenham cuidado para que ninguém retribua o mal com o... mas sejam sempre bondosos uns para com os outros e para com todos. Alegrem-se sempre. É o quê? Alegrem-se sempre. Orem continuamente. Em outras versões, orem sem cessar. Deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Querido, isso aqui provoca um abalo no inferno, tá, irmão? Se você aprender a ser grato em todas as circunstâncias, se você aprender a se alegrar sempre, independente do que está acontecendo, irmão, você vai provocar, vai entrar em choque. O inferno vai entrar em choque, vai entender, não é possível. Como é que Paulo e Silas na prisão continuam adorando? Como é que esses caras não param? Como é que é possível isso? E aqui Paulo cita 3 elementos do fruto do Espírito. Você sabe que o Espírito Santo nos concede dons e desenvolve em nós o seu fruto. E o fruto do Espírito é amor, paz, alegria, bondade, mansidão, fidelidade, domínio próprio, benignidade. E ele vai dizer, contra essas coisas não há lei. Ele é direto. E ele vai falar desses 3 frutos. Primeiro, benignidade, porque ele diz, tenham cuidado para que ninguém retribua o mal com o mal. O que o mundo diz? Olho por olho? Ele fez isso com você, faz isso com ele. Ele traiu você, então trai ele. Ele foi injusto com você, fala mal dele. Erraram contigo, erra com eles também. O mundo não faz isso o tempo inteiro? O tempo inteiro. Mas a benignidade é a capacidade de fazer o bem a quem te fez mal. Irmão, só o Espírito Santo para fazer isso na gente, irmão. Porque tem hora que dá uma vontade. Você vê essas situações acontecendo lá. Irmão, tive que orar pelos terroristas do Hamas. Tive que orar. É meu papel. Para que eles conheçam Jesus. Mas na carne, você não tem vontade de fazer isso não. Mas você fala, Senhor, tem que fazer, né? Tem que orar, Senhor, que eles sejam alcançados pelo príncipe da paz, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, tem que fazer. É o meu papel. Ele também fala de bondade. Porque o povo de Deus é um povo bondoso. O povo não é ruim não, é bondoso. É bondoso. E ele também diz, alegrem-se sempre. Sabe o que significa no original esse termo traduzido como sempre? Sempre. Ou seja, eu não sei o que você está passando, mas em Cristo Jesus, eu te garanto que você pode encontrar alegria. Porque a ordem dele é, alegrem-se sempre. E se ele diz que é possível, então eu creio que é possível. E a alegria é elemento do fruto do Espírito. Então não é uma obra da carne do meu momento, é uma obra do Espírito em mim. Então, se você se enche do Espírito, você é uma pessoa cheia de alegria até no dia mal. Eu estou falando de ficar rindo todo dia não, irmão. Tem dia que a gente não quer rir não, mas a gente tem uma fé consistente. Nós dizemos, Deus, não está bom não, mas eu continuo. Porque eu sou daqueles que perseveram e por isso são salvos. Essa é a minha identidade. E isso é fundamental. É uma fé saudável. Só que tudo isso é baseado num fundamento. Orem continuamente.
Só é possível fazer o bem a quem te fez mal, ser bondoso com todas as pessoas e se alegrar em todas as circunstâncias e dar graças em todas as circunstâncias, se você tiver uma vida de oração, de relacionamento com Deus. Querido, se tem uma coisa que todo mundo pode turbinar a partir de hoje, é a vida de oração. Você pode acordar amanhã e passar tempo de qualidade com o Senhor e dizer: Espírito Santo, toma minha vida, toma o meu dia, eu me entrego ao Senhor. Abrir a Bíblia e dizer: fala comigo, eu quero ouvir a tua voz, eu quero ter novas experiências contigo, eu quero encontrar resposta para as minhas questões. Tempo com Deus, tempo com Deus. E assim você aprenderá a agradecer em todas as circunstâncias, ser grato em tudo. Mas em último lugar, eu queria que, por favor, você não perdesse a sua atenção, porque isso aqui é fundamental. Busque firmeza doutrinária, afastando-se do mal. Vamos ler a partir do verso 19 até o verso 22? Não apaguem não tratem com desprezo as profecias, mas ponham à prova todas as coisas e fiquem com o que é bom. Afastem-se de toda forma de mal. Agora Paulo, ele está direcionando aquela igreja. Você sabe que eu já falei sobre falsos profetas enganando a igreja. Só que o problema é o outro extremo. É quando tem gente que tudo acredita em tudo, né? Inclusive se assim for confortável para viver, né? Outro dia a pessoa falou assim: não precisa dar dízimo não. O que você tiver vontade de dar, você faz. É a direção do Novo Testamento. E os crentes lá. Comentário: é bom, né? Preciso mexer no bolso. É bom. E as pessoas estão acreditando nisso. Ou seja, é fácil acreditar num falso profeta, porque geralmente ele vai nos direcionar a uma zona de conforto. E eu não vi nenhum apóstolo da igreja primitiva vivendo na zona de conforto. Eu não vi nenhum profeta vivendo na zona de conforto. Eu não vou achar que eu vou viver o cristianismo na zona de conforto. Eu não vou achar isso. Eu não vou acreditar nisso. Ou seja, ele é direto. E aí vem o outro extremo. O povo estava se tornando cético. Não acreditava em muita coisa. Então ele diz: não apaguem o Espírito. O que ele está dizendo é: não ignorem o Espírito. Não resistam à liderança do Espírito Santo. Se ele está direcionando você, então obedeça e vá nessa direção. Pastor, quando é que eu ignoro? Quando é que eu apago o Espírito? É quando eu deixo de obedecer o que ele claramente está direcionando para mim. Às vezes, e aqui nós sabemos que a igreja vive dois extremos. Um extremo é o legalismo e o outro extremo é o liberalismo. Isso é um problema sério. O que é o legalismo? Não posso fazer nada. E o que é o liberalismo? Eu posso fazer tudo. E fica nesses dois extremos. Mas nenhum desses extremos representa a verdade do Evangelho de Cristo. E é por isso que ele diz: ao mesmo tempo que vocês têm que estar atentos aos falsos profetas, vocês não podem tratar com desprezo as profecias, mas ponham à prova todas as coisas. Não coloque Deus numa caixa religiosa, aonde Ele só pode falar o que sempre falou, aonde Ele só pode fazer o que sempre fez, aonde você vai viver o que você sempre viveu. Pastor, eu sempre vivi isso, de onde eu vim ou aonde eu estive, e agora eu não quero viver algo novo porque eu não acredito nisso. Muitas vezes nós estamos apagando o Espírito. Nós estamos tratando com desprezo as profecias. É muito similar ao que o paralítico no tanque de Betesda viveu, 38 anos paralítico. Jesus chega e fala: você quer andar? Quer ser curado? E ele não diz bem isso não, né? Mas acaba sendo curado, né? Ele dá umas desculpas e Jesus fala que eu não sei quanto tempo você está aí, eu não sei o que está acontecendo, não sei nem se você crê, estou dizendo uma coisa: levanta, pega a tua maca e começa a andar. Quando ele começa a andar, alguns judeus religiosos começam a dizer: por que aquele homem está carregando a maca? Não pode. O que aconteceu? Quem curou esse homem? Sabe por quê? Legalismo. Eles não estavam nem aí para um homem que há 38 anos não andava e passou a andar por uma ordem de Jesus. Deus numa caixa. Eles estavam demonizando um milagre. E muitas vezes, por causa do que vivemos no passado, estamos demonizando aquilo que na verdade é uma obra de Deus na nossa vida. Estamos nos tornando insensíveis. Queridos, você sabe que a Atitude é uma igreja de certa forma inovadora. Somos mesmo. Mas nós não estamos inovando a mensagem. O Evangelho é o mesmo, mas a estratégia precisa ser? Por quê? Outro dia, uma cantora bem conhecida aí,
se equivocou, né? Criticou igrejas de parede preta e igrejas que investem em iluminação, dizendo que essas igrejas usam isso para atrair os jovens e as pessoas, com algo que esses jovens gostam e que se parece com o que eles vivem, e assim eles vão atrair as pessoas. Dizendo que se os jovens quisessem viver um ambiente de boate, eles ficavam na boate, não iam para a igreja. Começa a dizer isso. Pastor, o que você tem a dizer sobre isso? Algumas coisas. Primeiro, que virou normal gente que nunca construiu igreja opinar sobre igreja. Virou normal também gente com testemunho questionável criticar quem está trabalhando com muito zelo, com muita dedicação para ganhar vidas. Foram 293 batizadas nessa igreja. Gente que está lutando, se dedicando para levantar cristãos, para você entender que você pode ser um baita guitarrista, um baita baterista, mas Deus não te chamou para isso. Ele te chamou para fazer discípulos. Ele te chamou para algo muito maior. Eu sei que está num tempo que todo mundo pode falar o que quiser falar, mas o problema é que tem muita gente parando para ouvir quem não tem nada para falar. Sabe o que torna uma igreja semelhante ao mundo? São pessoas que falam de Jesus sem ter o caráter de Cristo. Sabe o que torna uma igreja semelhante ao mundo? Não é parede preta ou iluminação, não. São homens e até mesmo pastores que não são homens de uma só mulher. Sabe o que torna uma igreja semelhante ao mundo? São cristãos escolhendo o divórcio ao invés de escolher a reconciliação pelo poder que é no nome de Jesus. Sabe o que torna uma igreja semelhante ao mundo? Quando, na verdade, estão transformando o reino de Deus num lugar de comércio para enriquecer. É um fato. Sabe o que torna a igreja semelhante ao mundo? Quando pastores bebem e estimulam as ovelhas a beber, e estão fazendo um monte de crente enchendo a cara. Igreja semelhante ao mundo. Sabe o que torna a igreja semelhante ao mundo? Quando nós estamos tão preocupados em falar sobre dinheiro, em fazer dinheiro, que nós esquecemos de servir a Deus e de viver Ele intensamente. Sabe quando que a igreja se parece com o mundo? Quando nós perdemos o temor do Senhor e nós vivemos ao nosso bel prazer, de acordo com a nossa vontade. Queridos, eu queria que você entendesse uma coisa: a igreja nunca foi sobre parede branca, preta ou amarela. A igreja nunca foi sobre um louvor que tem bateria ou não tem, ou é um órgão desafinado, não interessa. A igreja nunca foi sobre cantar hino da harpa ou worship, que a gente canta aqui na igreja. Não tem nada a ver com isso. Santidade não é sobre liturgia ou estrutura física. Santidade é sobre uma pessoa, e o nome dessa pessoa é Jesus. Nós precisamos amar a Jesus, precisamos adorar a Jesus, precisamos obedecer a Jesus. Se a parede é preta e amarela, não importa, irmão. O que importa é que Ele seja adorado, é que Ele seja honrado nesse lugar. Mas se você tem dúvida, ponha à prova tudo que é dito e retenha o que é bom. É o conselho de Paulo. Você tem dúvida sobre a visão doutrinária da Igreja Atitude? Eu falo para você. Nós cremos que a Bíblia é a palavra de Deus, isenta de erro e suficiente para nos instruir nessa terra. Você quer saber o que a Igreja Atitude acredita? Nós cremos que a Bíblia não tem que ser atualizada, ela tem que ser obedecida. Você quer saber o que a Igreja Atitude acredita? Nós cremos no casamento heterossexual entre homem e mulher, conforme a direção da palavra. Nós somos a favor da vida, nós somos terminantemente contra o aborto. Nós somos terminantemente contrários à bebida alcoólica e qualquer conexão com ela. Nós não apoiamos sexo fora do casamento, que a Bíblia chama de fornicação. Para se tornar membro dessa igreja, precisa sim acertar a vida conjugal. Nós não batizamos e nem recebemos quem vive junto, mas não é casado no papel. Sabe o que a igreja acredita? Nós cremos que todo crente é embaixador do reino de Deus aonde está. É chamado a fazer discípulos, viver em santidade, conectar pessoas com o evangelho. Nós cremos que a igreja é chamada a suportar os necessitados. Nós cremos que não existe cristianismo sem igreja. Essa coisa de que eu sigo a Jesus, mas não preciso de igreja, é uma doutrina diabólica. O inferno criou essa doutrina para afastar a brasa do braseiro. E o problema da brasa longe do braseiro é que ela se apaga. Mas Deus quer que você esteja no meio do fogaréu. Há uma presença de Deus nesse lugar, incendiando a sua vida e te enchendo da sua presença. Sabe o que a Igreja Atitude crê? Nós cremos na volta pessoal e iminente do Senhor Jesus Cristo. Assim como a direção de Atos 1, 9 a 11, Galileus, porque vocês estão admirados vendo Ele subir, da mesma forma que o viram subir, vocês o virão voltar. Ele voltará pessoalmente para essa terra. É a direção da palavra. Sabe qual é o nosso foco? Eu me importo, não se você
Faz tudo aquilo que alguém espera que você faça. Eu me importo se você ama a Deus sobre todas as coisas. Eu me importo se você ama o seu próximo como a si mesmo. Eu me importo se você serve a Jesus de forma apaixonada. Eu me importo se você tem o caráter de Cristo. Eu me importo se você busca a santidade sem a qual ninguém verá Deus. Eu me importo se você ajuda os necessitados. Eu importo se realmente você vive a igreja como Deus chamou para viver. Porque se você o fizer, sabe o que você vai ouvir no dia final, que eu não sei quando vai ser? Você vai ouvir o Senhor Jesus dizendo assim: vinde, benditos de meu Pai, possuí o reino que vos é preparado desde a fundação dos séculos. É isso que Ele tem para você. Mas você precisa de firmeza doutrinária. O que é que você está assistindo? O que é que você está lendo? Você está entendendo o que Deus está falando para você? A minha oração é para que, se Jesus voltar amanhã, ou daqui a 50 anos, que eu encontre você, lá na eternidade, e que juntos nós passemos o restante da nossa vida, ou seja, a eternidade, adorando a Jesus, desfrutando do que Ele guardou para a gente. Para isso, 80, 90 anos que a gente vive aqui, renuncia. Mas depois, nós abraçamos uma vida inteira de glória, de presentes, de bênçãos do Senhor para cada um de nós. Irmãos, eu não sei aonde nós vamos chegar. Uma das maiores igrejas do estado nós seremos. Isso é um fato. Mas não é isso que prende a gente. O que prende a gente é saber, sendo a maior ou a menor igreja, se Jesus está feliz com aquilo que estamos vivendo com Ele. Se Ele voltar, ou melhor, quando Ele voltar, Ele dizer assim: ô Ralph, pode entrar aqui, ó, tem lugarzinho para você. Ô Lucas, aqui, ó, você morou ali na região da Serra, aqui você vai morar, ó, padrão alto aqui, ó.